Nas últimas semanas eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que têm relatado muito a respeito da situação que está acontecendo, né, no mundo, né? Você já deve saber do que eu estou falando, né? Dessa doença que acomete o mundo, e agora se ouve muito falar sobre a nova variante da doença, ao qual tem o poder de se alastrar ainda mais. Então, com isso, está havendo muitas pessoas ficando com medo, muito pânico. E eu vou trazer aqui para vocês algo que vocês vão se surpreender, né, com essa coisa que eu vou falar aqui para vocês. E vão ver que, na verdade, toda essa situação que tem sido gerada no mundo tem sido feita exatamente para isso, guiar a população através do medo, né? Mas antes de tudo mais, eu quero pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, né? Assistir e também ver outros vídeos também, né? Que eu venho falando sobre temas importantes, né? Ao qual diz respeito da sociedade, mas a sua colaboração, curtindo e compartilhando, dá uma força muito grande para poder apoiar esse trabalho aqui, que é passar essa mensagem para as pessoas que precisam. Então, vamos lá ao vídeo. Eu tenho recebido algumas pessoas que têm relatado, né, sobre a situação do medo, né? Tem pessoas que estão sentindo muito medo, né, com esse problema que está acometendo no mundo, mas o medo que essas pessoas têm sentido é um medo incomum. Qual seria então? Como nós sempre abordamos aqui, né, que toda essa situação que está acontecendo no mundo agora, ela sempre tem alguns livros e tantos artigos escritos que mostram que essa situação já tinha sido programada, né? Tem algumas passagens bíblicas também que mostram a respeito dessa situação também como um sistema de controle, né, mundial, que é exatamente o planejamento que já havia sido feito há muito tempo para dominação do mundo, né? Ou seja, para a implantação de um governo único mundial, que é o que nós conhecemos nas escrituras como o governo do anticristo. Então, essa coisa que eu quero mostrar para vocês são algumas passagens que estão nas escrituras, né, que mostra, né, assim, que o Criador, ele não se alegra e ele não tem prazer naquele que é covarde, né? Então a situação do medo é uma coisa natural do ser humano, uma coisa que desde o início dos tempos sempre houve e sempre existiu, né? Nós vemos exemplos, né, por exemplo, já o primeiro homem que estava na terra, que é Adão, ele teve medo, né? Ou seja, Adão teve medo depois que ele comeu do fruto proibido, né? Ele sentiu vergonha, e a vergonha também é uma espécie de medo, né? Medo de rejeição ou medo de alguma outra coisa, de não aceitação. E também depois que ele foi expulso do paraíso, do Éden, do jardim do Éden, ele também sentiu muito medo várias vezes. Existem vários escritos mostrando que ele sentiu medo por várias vezes. Também um outro exemplo também de um homem também muito forte, né, e poderoso, né, no passado, que sentiu medo em diversos momentos, foi o rei Davi. O rei Davi, apesar de ser um homem corajoso, né, ou seja, o Davi talvez depois de Yahushua, né, que nós conhecemos como Cristo, Davi é o homem que mais teve coragem, e por isso chegou aonde chegou também, né, através da coragem que ele tinha. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas
e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, dentro desse grupo aqui, que é os fornicadores, os mentirosos, né, os feiticeiros, aqui está incluído, né, os tímidos, ou seja, ou covardes, né? Existem algumas traduções que falam covardes, né? E outras traduções falam tímidos, que basicamente é a mesma coisa. Todo tímido ele tem o medo da rejeição por algum motivo. Então, essa passagem, né, é uma passagem que é muito séria, né? As pessoas às vezes, por não lerem, né, esses livros que são das Escrituras, por ter medo, porque quando se fala no nome de Apocalipse, as pessoas, muitas delas já têm medo de ler, porque acham que esse livro é um livro muito assustador, né, causa medo nas pessoas, mas ainda assim é importante ler e entender, né? Então, outra passagem que eu gostaria de deixar aqui também é em 2 Timóteo, né, 1:7, né, que fala assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, o próprio Criador dos céus e da terra, ele não nos deu o espírito de covardia, né, de temor. Assim, nós vemos também vários relatos nas Escrituras que todas as vezes que os homens estavam com medo, né, muitas vezes eles eram retirados, né, para que não lutassem determinadas batalhas ou para que não enfrentassem determinadas situações, né. Porém, todas as vezes que o homem que servia ao Criador, ele tinha medo, mas ele se colocava diante do Criador em oração e pedia coragem e pedia a proteção do Criador, geralmente esse personagem ele recebia o livramento. Vemos também diversos exemplos, como os profetas, todos eles passaram por essa situação, né, de que sempre era ameaçado por alguém, por algum tirano, ou por alguma mulher, às vezes tirana, e com isso, né, às vezes tomava alguma atitude precipitada. O medo, ele sempre vai tender a te paralisar, né? Sempre ele vai tender a fazer com que você perca a sua capacidade de pensar, tornando você o mais refém possível. Inclusive, na natureza, os animais, eles sentem o cheiro do medo, né? Quando os animais sentem o cheiro do medo, aquele que está com medo é visto como a presa, né? É visto como a presa. Então, isso tende a irritar determinados animais e aguçar o sentido de caçador, né? Por exemplo, os cães, quando uma pessoa sente medo dele, ele tende a ficar irritado e ir para cima da pessoa e latir um pouco mais. Por quê? Isso acontece porque a pessoa que ela está com medo, ela exala um cheiro através da pele, né? Esse cheiro não é perceptível ao homem, mas aos animais isso é perceptível, principalmente os cães, né? Eles ficam muito irritados quando a pessoa está com medo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para você é que, independente da situação que está ocorrendo no mundo agora, né, você não deve ter medo de nada, até porque também todo ser humano que veio à Terra, a partir do momento que ele nasceu, ele já está caminhando, claro que para o crescimento e para o conhecimento, mas ele também está caminhando para o final da vida dele, né? Então,
você não seria tipo a pessoa diferente, ou seja, a pessoa a não ser poupada disso. Então, o medo, se você não confiar no Criador, você pode ser também reprovado, né? Até porque também os grandes e poderosos guerreiros, eles são treinados a não ter medo, porque o medo exatamente os paralisa, né? Eu quero ver também aqui, ó, tem uma passagem também que fala em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu rei, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão, ou seja, com a minha mão direita, né? Ou seja, aqui é o próprio Criador falando ao profeta Isaías, né, para que ele não tivesse medo, porque o próprio Criador era quem cuidaria dele. E imagine então, se o próprio Criador, ele promete estar com aquele que serve a ele, que é fiel a ele, né? Se ele mesmo é que promete isso, por que que nós vamos ter medo? Basta nós apenas tentarmos fazer a vontade dele, seguir, né? Ou seja, a integridade, sermos pessoas íntegras, né? Fazer a vontade do Criador, que é amar o próximo, fazer tudo de forma correta, não concordar com a tirania do homem e desse mundo, porque o que nós estamos vendo no mundo atual é isso, né? Governadores decretando leis, fazendo decretos, pessoas formulando leis que são tiranas, que tendem a querer tomar a nossa liberdade, né? E isso é algo que nós, enquanto pessoas, não podemos de forma alguma concordar, né? Precisamos ser firmes naquilo que seguimos, naquilo que entendemos como certo, né? Mas fazer isso também de forma corajosa. E temos que estar aqui para lutar com a certeza da vitória, né? Porque sabemos que a cada dia que se aproxima o reino, né, do anticristo, também se aproxima o reino do Messias, porque depois, né, após o reino do anticristo, o Messias vai vir, né, e vai colocar cada um no seu devido lugar. Então vamos continuar nessa força, nessa firmeza, sendo capaz de manter o equilíbrio e a nossa coragem. Vamos lá, quero agradecer a vocês por mais esse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta e é isso aí. Até o próximo vídeo.